Olá, amadas, graça e paz, estamos aqui mais uma vez ao vivo, em mais uma live. Boa noite, para você que está chegando agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Live devocional, será uma bênção em nome de Jesus. Chama as amigas, chama os amigos. Convida aí quem você conhece para ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Priscila. Irmã Priscila sempre pontual, sempre atenta, sempre ligada. Me ajuda aí, irmã Priscila, a enviar essa live. Não sei se o Instagram está enviando. Sejam bem-vindos, meu pai José Berto, Deus abençoe. Descendo a casa do oleiro, nossa live de hoje. Será bênção, será forte, em nome de Jesus. Já estava com saudades. Já estava com saudades. Não sei se vocês estavam, mas eu estava. Fizemos 3 dias de propósito. Foi bênção, foi forte. Deus se fez presente, falou conosco. Derramou da sua graça sobre nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estava com saudade, né, irmã Priscila? Nossa primeira live devocional, amém? Vai vir muitas outras em nome de Jesus. Para a gente aprender, para a gente falar de Jesus, para a gente aprender. E Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Pega o papel, caneta, Bíblia, pega a tua espada e vamos para cima em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E o seu poder dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. As suas misericórdias duram para sempre. Glória ao nome de Jesus. Você que já está por aqui, puder enviar a live para mais mulheres serem despertadas nesta noite e receberem tudo que Deus quer falar conosco em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão nesta noite. Delma, seja bem-vinda, minha querida. Você que está entrando, não sai, fica aí até o final, amém? Fica até o final, para não perder nada, amém? Manuzinha, minha ovelhinha, já chegou. Irmã Norma, meu amorzinho, já chegou também. Vamos que vamos. A minha irmã Delma, seja bem-vinda, minha querida. Fica aqui até o final para ouvir a palavra. Minha amiga baiana, amada do Senhor, Dri Queiroz, seja bem-vinda, Dri. Boa noite, Manu. Amém, minha querida. Eu não sei se o Instagram está enviando a minha live, recomendando. Se não tiver, vocês me ajudem aí a divulgar, chamar mais mulheres. Amém, em nome de Jesus. Irmã Edna Souza, seja bem-vinda, minha querida. Mulher de Deus. Pai do Senhor, irmã Norma. A senhora mora no meu coração sem pagar aluguel, viu? Se você puder, já tira o print da live que está começando e já posta no story.
chamando as amigas, dizendo, vem para a live da pastora Milka que vai ser uma bênção. Tira o print e me marca que eu vou repostar no meu story, amém? Vou até fazer a pose do coraçãozinho aqui, para vocês tirarem o print. Amém, irmã Norma. A senhora é uma querida. Gabi de Souza, seja bem-vinda, Gabizinha. Minha querida amiga. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso nas batalhas, o Senhor é forte como um guerreiro. E nós estamos aqui como boas soldadas de Cristo Jesus, né? Boas soldadas que somos. Prontas para receber as direções, prontas para ouvir, para aprender. Eu também aprendo, vocês aprendem e a gente aprende junta. Amém, Dri. Você que é uma bênção, minha amiga. Você que é uma bênção, amada. Amada do Senhor. Que o Senhor permaneça abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Conceda o desejo do seu coração. Amém. Chegou ela, voz de trovão, Rosilma Ferreira, diretamente da Paraíba, minha amiga Rosilma, seja bem-vinda, meu amor. Essa mulher que louva, que é uma bênção, uma voz potente que Deus deu a ela de presente. Deus permaneça te abençoando, Rosilma, te usando na terra. Mais uma bênção. Tu és uma bênção, tem me ajudado muito nas minhas lives, já me ajudou muito. Ela, a Lisandra também, mulher de Deus. Em breve vamos marcar outra live daquela, né? Abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Zezinha, Zezinha Lima. Deus abençoe. Minha querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você mora no meu coração, Rosilma, sem pagar aluguel. Vocês, todas vocês. Todas vocês. Glória a Deus. Vamos dar início, né? Não vamos demorar muito não. Quem for entrando aí vai acompanhando, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia de live que o Senhor nos concedeu. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Aquelas que vieram, Senhor, dispostas a ouvir, a aprender. Deus, que vieram dispostas a descer, Senhor, na Tua presença, a buscar, a ouvir as Tuas palavras, Senhor. Dispensa sobre nós nessa noite uma palavra, uma porção, Senhor, que venha diretamente do Teu trono, porque Tu sabe as nossas necessidades, Tu sabe o que precisamos ouvir, Senhor, o que precisamos aprender. Somos vasos, Senhor, em Tuas mãos, vasos de barro, e aqui estamos quebrantadas. Necessitamos ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas direções, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, fala aos corações dessas mulheres que estão aqui, aquelas que vão ver depois, Senhor, vão acompanhar. Obrigada, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. E aqui estamos, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, obrigada, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, Pedro. O nome já está dizendo aqui, Pedro, esposo de Joyce. Seja bem-vindo, irmão Pedro. Glória ao nome de Jesus. Se alguém viu no meu story, eu falei, traz para a live a Bíblia, traz para a live papel, caneta, porque a gente vai mergulhar na palavra hoje, como sempre, né? A palavra é a nossa prioridade, a palavra é o nosso carro-chefe aqui. Sem a palavra, nada disso estaria acontecendo, amém? Irmã Maria José, seja bem-vinda, irmã Maria. Deus abençoe sua vida, minha querida.
Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém? Jeremias, capítulo 18. É onde nós vamos mergulhar nessa noite na palavra de Deus. É o que o Senhor colocou no meu coração para nós. E Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe quem precisa ouvir essa palavra. Amém? Abra o teu coração nesta noite, os teus ouvidos. Que o Senhor blinde, tire os empecilhos. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Vamos ler Jeremias do versículo 1 ao 4, amém? Vamos ler Jeremias capítulo 18, do 1 ao 4, que está escrito assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos ler o 5 e o 6. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem pode dizer amém por esta palavra? Deus abençoe minha amiga Josi. Deus abençoe, Josi, tua vida, tua família, em nome de Jesus. Queridas, essa é uma passagem bastante conhecida, né? Bastante falada pelos pregadores da palavra, porque retrata bem quem nós somos e quem Deus é. Amém? Quem nós somos diante de Deus, nós somos vasos de barro. Amém? Quem Ele é o oleiro. Amém? Ele é o oleiro. E aqui Deus chamou o profeta Jeremias e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Antes de prosseguir aqui, eu quero lembrar a você como o profeta Jeremias foi chamado. Deixa eu voltar aqui no comecinho do capítulo de Jeremias, né? Porque o profeta Jeremias não era um portador de boas notícias. O profeta Jeremias, ele tinha uma missão muito difícil. Amém? Ele foi levantado por Deus em um tempo muito difícil, onde o povo de Israel estava em apostasia, estava na idolatria. E Deus sempre levantou profetas quando o povo se corrompia, quando o povo se afastava. Deus levantava os seus profetas. Deus sempre levantou profetas em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos em que as pessoas, né, estão se afastando de Deus. É aí que os verdadeiros profetas se levantam. E Jeremias foi escolhido por Deus em um tempo e que Deus decidiu castigar o povo pela idolatria. E foi aí que Deus começou a falar na boca do seu profeta que o povo passaria por um tempo de exílio na Babilônia. Eu já falei aqui em outras lives, né? Sobre o exílio babilônico de 70 anos. E Deus ali usava Jeremias, trazendo para o povo palavras de arrependimento. Porque como a própria palavra de Deus diz, se o povo se arrependesse, se o povo voltasse atrás, Deus também voltaria e traria para o povo, como é que eu posso dizer? Deus não iria executar sobre o povo o juízo que ele havia
dito se o povo se arrependesse. É o que está escrito em Jeremias 12, já no final do capítulo, está escrito. Porém, o povo não dava ouvido ao profeta Jeremias. O povo não queria ouvir a Jeremias, mas o povo estava dando ouvido aos falsos profetas. Por que o povo estava dando ouvido aos falsos profetas? Porque os falsos profetas falavam que o povo queria ouvir. Eu sempre tenho batido aqui nessa tecla, amém? Bem-vinda, Jéssica, já estava aqui sentindo a sua falta. Então, minhas queridas, o povo não dava ouvido a Jeremias porque o povo não queria ouvir aquelas palavras tão duras de que Jeremias falava, mas não eram palavras de Jeremias, eram as palavras de Deus. E enquanto Jeremias profetizava que haveria um exílio, que haveria um período de escravidão na Babilônia de 70 anos, por outro lado, estavam os falsos profetas profetizando paz, profetizando bênçãos, coisas que Deus não havia falado, não havia ordenado, e como o Rosilma está dizendo aqui, hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente, as pessoas permanecem dando ouvido a falsas profecias, né? Aquilo que agrada aos ouvidos. Mas será que é isso que Deus espera de nós? É isso que Deus quer falar? É isso que Deus quer dispensar? Eu não tenho dúvida que Deus quer dispersar bênçãos para o seu povo, mas para isso precisa haver arrependimento. Porque essa geração permanece sendo uma geração idólatra. Esta geração permanece sendo uma geração de coração transviado, corações perversos, que cada dia mais tem se afastado da presença de Deus. É uma geração que busca nos homens ídolos, salvadores, quando a verdadeira salvação vem do Senhor. Amém? Quando Deus condena a idolatria a homens. Então, os verdadeiros profetas estão sendo levantados nesta geração para falar a verdade, para falar o que Deus manda falar. Mas será que essa geração quer ouvir o que Deus quer falar? Será que essa geração está disposta a ouvir? Não. Não. Deus tem levantado os profetas desconhecidos, que ninguém dá nada, que alguém olha e não vê nada, mas é ali onde estão os verdadeiros profetas. Existe uma geração de profetas nesta nação que tem se afastado daquilo que Deus quer. Existe uma geração de profetas nessa nação que tem sido rejeitada por Deus. Aleluia. Aleluia. Existe uma geração que Deus já rejeitou de profetas na nação brasileira, mas são estes que o povo quer ouvir. São estes que as pessoas têm lotado igrejas, têm lotado eventos para ouvir, mas que não têm trazido palavras direcionadas por Deus. E que palavras são essas? Palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento é o que o povo precisa. Se arrepender dos seus maus caminhos. Existe sim, Rosilma, os fiéis, mas essa geração não quer ouvir. São rejeitados, são escanteados, como Jeremias foi, como Isaías foi, como os verdadeiros profetas foram. Amém? Amém? Então, queridos, Deus falava com Jeremias de uma forma diferente. Deus falava com Jeremias de uma forma diferente desde o início. Desde o início do seu chamado, Deus falava com Jeremias. Em Jeremias capítulo 1, Deus chamou Jeremias e disse: ó Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu que te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta. Não temas, porque eu sou contigo.
Então, a primeira visão que Jeremias teve, que Deus falava com ele, foi a visão da vara da amendoeira. E ali Deus já começa a falar com Jeremias de uma forma nada convencional, nada comum, né? Deus falava com Jeremias através da vara da amendoeira. E o que é que diz no capítulo 1, verso 11 de Jeremias? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus falava assim com Jeremias, de uma forma diferente. Vara de amendoeira, era panela, era vaso, era oleiro. Então Deus tinha uma forma diferente de falar com Jeremias. E ele permanece falando conosco da forma que ele quer falar. Basta você e eu estarmos atentas às formas que Deus tem falado conosco. Deus fala através das coisas simples do nosso dia a dia, sim ou não? Deus fala no vento, Deus fala no meio da tempestade, Deus fala na brisa, Deus fala no meio do fogo. Ele fala como Ele quer, Ele faz como Ele quer. Esteja tão somente, mulher de Deus, que aqui está, atenta à forma que Deus tem falado com você. Amém? Ele tem uma forma peculiar de falar comigo, de falar com você, de tratar conosco. Amém? Basta tão somente abrirmos o coração, os olhos e os ouvidos para ouvir Deus falar conosco. Então, Jeremias foi esse profeta. Ele sofreu resistência ao seu ministério, ele foi perseguido pelo povo, mas Jeremias foi fiel ao seu chamado. Amém? Foi fiel ao seu chamado. Muitos conhecem até Jeremias como profeta chorão, né? Por quê? Porque Jeremias, ele sabia pelo que o povo ia passar. E ele sentia no coração a indignação que Deus sentia, e ele se comovia, e ele chorava. Então muitos conhecem Jeremias como profeta chorão, né? Então, queridas, Deus falava assim com Jeremias: vara de amendoeira, panela de fogo, oleiro moldando vaso. E Deus ordenou ao profeta Jeremias que falasse ao povo, que se arrependesse, que se convertesse do seu mau proceder, que mudassem seus caminhos, as suas ações. Seja bem-vinda, minha amiga Ana Célia, mulher de Deus. Deus lhe abençoe, minha amiga. Senão, o Senhor mandaria, diz aqui em Jeremias 18, um vento oriental para os espalhar diante do inimigo e lhe daria as costas no dia da sua calamidade. Amém? Então Deus ordena ao profeta Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá, Jeremias, ouvirás as minhas palavras. Então, no capítulo 18 diz que Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Não, perdeu não, tá só começando. Tá só começando, minha amiga. Então, Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro para lhe ensinar uma lição. Amém? Para lhe ensinar uma lição. E a pergunta que Deus fez a Jeremias foi: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez este oleiro? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó profeta. O profeta e o povo eram como barro nas mãos
do oleiro. E o que Deus perguntou a Jeremias, eu quero perguntar para você hoje. Amém? O que Deus perguntou a Jeremias, eu quero perguntar para você hoje. Não poderá Deus fazer de você como fez o oleiro com barro, com um vaso de barro? Assim é você, mulher que está aqui nesta live. Assim é você, mulher de Deus, como barro nas mãos do oleiro. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: Deus está interessado que eu e você sejamos vasos de barro? Amém? Deus quer que eu e você sejamos vasos de barro. Por que? Você pode me perguntar. Vaso de barro. Porque o vaso de barro é possível ser moldado. O barro é possível ser moldado, ser refeito, ser moldado, ser transformado. Amém? Só é possível moldar um vaso de barro. É possível moldar um vaso de vidro? É possível moldar um vaso de porcelana? É possível moldar um vaso de cristal? Não. Não. Mas existe, queridas, muitos vasos de vidro, muitos vasos de porcelana, muitos vasos de cristal dentro da casa do oleiro. Sim ou não? Existe dentro da casa de oleiro vasos que não são de barro, mas que são de vidro, de porcelana, de cristal, que não se permitem ser moldadas. Mulheres que não se permitem ser moldadas, mulheres que não se permitem ser transformadas, são sensíveis demais. São como um vaso de cristal, mas Deus não quer vaso de cristal. Deus não chamou o vaso de cristal, Deus não chamou o vaso de porcelana nem de vidro. Amém? Sabe aquele vaso lindo e maravilhoso de vidro que você tem na sua casa, que está na sua estante, que possui apenas uma beleza externa? Só tem beleza externa, superficial, mas que não tem real valor, não tem uma real identidade e nem serventia na casa do oleiro. Sabe? E tem mais, vasos assim, quando se quebram, não é possível ser refeito, não é possível ser apenas remendadas. Sim ou não? Já se quebrou algum vaso na sua casa aí de vidro, de porcelana? Foi possível ser refeito? Não. Ah, você remendou ali com alguma colinha, né? Você disfarçou o trincado, né? Com alguma coisa, mas não é possível ser refeito. Mas Deus não trabalha com remendos. Deus não trabalha com remendo. Ele quebra, se for preciso, para fazer um vaso novo. Deus não te chamou, mulher, para ser um vaso de enfeite, como a Ana Célia está dizendo aqui. Você não chamou para ser, Deus não te chamou para ser vaso de enfeite. Amém? Mas vaso de barro. Um vaso de barro nas mãos dele. Amém? Vasos que não tenham apenas beleza externa, mas que dentro delas tem azeite,
Amém? Beleza externa é importante? É importante no sentido de você precisa sim se cuidar, se amar, mas a sua beleza externa não é tudo. Amém? A sua beleza externa não é tudo. Precisa ter algo a mais dentro de você, no seu coração, que agrade ao oleiro. Amém? Que agrade ao oleiro. E o que é que precisa ter dentro de você que agrada ao oleiro? Azeite. Azeite. Esther era este vaso de barro que não tinha apenas beleza externa, mas que tinha algo dentro de valor que pôde ser usado por Deus na hora e no momento certo. Amém? Permita-se ser moldada, permita-se ser transformada pelo oleiro, porque Ele quer te usar nesses últimos dias. Ele quer te usar, mulher, nesses últimos dias. Amém? Então, deixo essa pergunta para você. Qual o vaso que você tem sido? Qual vaso? Espero que um vaso de barro. Espero que um vaso de barro. Amém? Porque também não basta ser vaso, tem que ter azeite. Não basta ser apenas um vaso, tem que ter azeite. Aleluia! E o que é esse azeite? O que é esse azeite, minha querida? O azeite é a presença do Espírito Santo dentro de você que faz toda a diferença. É a presença do Espírito Santo. Amém? Vaso na mão do Senhor não é apenas objeto de decoração. Vaso nas mãos do Senhor é para ser usada. Usada. Você como dona de casa, você acredita que você tem aquela mania, né? De pegar os melhores pratos, as taças, né? E deixar para as visitas, né? Deixar para as visitas. Mas não é assim que Deus quer agir conosco. Deus nos não chamou para sermos com um objeto de decoração que só é usada em momentos especiais, não. Deus nos chamou para sermos usadas todos os dias na sua obra. Amém? Isso, irmã Norma e Rosilma, usa-me, enche-nos. Amém? Então, queridas, você precisa ser cheia da presença do Espírito Santo, cheia de azeite, para ser usada pelo Senhor na face da terra. Amém? Você precisa ser vazia. Mas vazia de quê? Se esvaziar de quê? Daquilo que não agrada a Deus. Se esvaziar do que não agrada a Deus para ser cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque Ele quer te moldar para te usar. Amém? Como barro nas mãos do oleiro, assim é você. Nas mãos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então, querida, nesse processo, você será moldada. Nesse processo, você será transformada de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Mas para isso, você precisa descer a casa do oleiro, como Jeremias fez. Amém? E Ele vai te encher, e Ele vai te moldar como Ele quiser fazer.
como ele quiser fazer, porque o que é que está escrito aqui em Jeremias 18, onde nós lemos? Presta atenção. Capítulo 18, verso 3 diz o quê? Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O que isso quer dizer? O oleiro está entregue à sua obra. Quem é a obra? É você. Você é esta obra e Deus está entregue a esta obra. Deus está entregue a esta obra para trabalhar na sua vida. Amém? E essa obra que é você está na roda. Você está na roda do oleiro. Ó. Você está na roda e o oleiro está moldando o teu caráter. E o oleiro está tirando o que não agrada. E o oleiro está trabalhando, mudando você de dentro para fora, para que você seja transformada para ser usada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O que é que nos diz em Atos capítulo 2, verso 17? Nos diz que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Deus nos últimos dias vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Você vai ficar de fora? Ou quer ser cheia? Ou quer ser cheia? Acredito que você quer ser cheia. Amém? Porque ele vai derramar. Ele vai derramar. Esteja pronta para receber essa porção dobrada do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Glória ao nome de Jesus. E queridas, o que foi que Jeremias encontrou na casa do oleiro? Capítulo 18, verso 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro estava trabalhando e o vaso estragou nas mãos do oleiro. E o que foi que o oleiro fez? Jogou fora? O oleiro jogou fora? Não. O oleiro refez o vaso como bem lhe pareceu. Amém? Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele estava trabalhando. E a sua obra estava sobre as rodas. Querida, a roda está girando. A roda é a tua vida. A roda está girando. Submeta-se na roda. Submeta-se no processo. Amém? Deus irá te transformar, Deus irá mudar a tua vida, Deus irá... É tempo de mudança. É tempo de transformação de caráter. Amém? É tempo de transformação de caráter. Porque Deus não nos usará de todo jeito. Não. Deus não nos usará de toda forma. Não. É preciso uma transformação. É preciso uma mudança. E ó, a roda da vida gira. E é nos processos que seremos transformadas, seremos moldadas para sermos usadas, para sermos cheias. Amém? Querida, é Ele que controla a tua vida. É o oleiro que tem o controle da tua história. Não te preocupa se acaso você se quebrar durante o processo. Não te preocupa, porque Ele vai te refazer. Ele não vai te jogar fora. Amém?
Alguém pode até jogar fora, dizer que não serve mais, mas para Deus não é assim. Não é assim que funciona com Deus. Paz, Libânia, seja bem-vinda, Libânia. Que bom ter você aqui, minha amiga. Libânia é uma bênção. Eu cantei no casamento de Libânia, viu? Libânia, eu não me esqueço disso não, viu? Libânia me deu o privilégio de cantar no seu casamento e eu não me esqueci. Não me esqueci. Deus abençoe, Libânia. Para mim é um prazer ter você aqui. Então, querida, alguém pode te jogar fora e dizer, não serve, não presta. Mas Deus não faz isso. Deus vai te moldar. Se for preciso, vai fazer tudo de novo. Mas você vai chegar onde Ele quer, sim. Vai chegar onde Ele quer, sim. Porque Ele não se arrepende da escolha que Ele fez a teu respeito. Ele não se arrepende da escolha que Ele fez, não. Ele escolheu, está escolhido, acabou. Acabou. Amém, querida? Amém? Submeta-se tão somente na roda do oleiro e veja Ele trabalhar na sua vida. Amém? E é nos processos que você será mudada. E é nos processos que você será transformada em um vaso de valor. Um vaso de muito valor. Muito valor. Não vou louvar não, Rosina. Isso aí é com você. Então, queridas, você será moldada pelo oleiro nas provas. Você será moldada pelo oleiro nos desertos, nas tempestades, mas suporta. Suporta, porque no final de tudo, você será transformada em um vaso cheio e de muito valor. Amém? Glória ao nome de Jesus. Provérbios 4:18, o que é que diz? O que é que diz em Provérbios 4:18? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhuma de nós aqui alcançou ainda a perfeição. Nenhuma de nós aqui estamos totalmente da forma que o oleiro quer. Mas é o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Cada dia mais você vai brilhando. Cada dia mais nos processos você vai se transformando. Tua luz vai brilhando cada dia mais durante os processos. Enquanto a roda da vida vai girando, você vai se enchendo da presença do Espírito Santo. Até ser dia perfeito. Ele não espera que você seja perfeita para ser usada. Ele espera tão somente que você esteja entregue nas mãos dele para ser transformada. E enquanto você vai se permitindo ser transformada, ele vai te usando. E ele vai te usando e você vai sendo transformada nos processos. Amém? Não seja tão exigente com você mesma. Deus não exige que você seja perfeita. Ele espera apenas que você tenha um coração quebrantado na presença dele. Ele espera tão somente que você esteja disposta a ser transformada de dentro para fora. Amém? Amém? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, minhas amadas, é tempo de descer. Coloca aqui nos comentários, se você puder, é tempo de descer.
Eu vim aqui nesta noite só para dizer isso. É tempo de descer. A casa do oleiro. Queridas, é tempo de descer. Nunca foi tanto tempo de descer como está sendo nesses últimos dias. Tempo de descer. Amém? Deus abençoe vocês que estão escrevendo aqui. É tempo de descer. Descer a casa do oleiro. Levanta-te. Levanta-te pelas madrugadas. Levanta-te pelas madrugadas para descer a casa do oleiro. Amém? Você está sendo privilegiada de ouvir essa palavra hoje, viu? Você está sendo privilegiada nesta noite para ouvir isso. Levanta-te e desce com pressa. Com pressa. A casa do oleiro. Mulheres que estão aqui, desçam com pressa a casa do oleiro. E lá você vai ouvir as palavras do Senhor. Amém? Jeremias 18, verso 15. Vamos ler aqui Jeremias 18, verso 15. O que é que diz? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. O que é veredas não aterradas? Sabe, são caminhos incertos. Caminhos que não são seguros. É como andar sobre a areia movediça. Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. O que eu disse lá no começo, torno a dizer, esta geração tem se esquecido de Deus. Esta geração tem tropeçado nos seus caminhos por darem ouvidos a ídolos que os fizeram tropeçar, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos. E é por isso que Deus está dizendo para nós nesta noite que precisamos descer, que precisamos nos humilhar, que precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Amém? Amém? Assim anda essa geração. Assim anda esta geração. Eu tenho visto coisas que têm me entristecido. E eu fico pensando quão decepcionante é para essas pessoas que, em vez de olharem para Deus, têm olhado para os ídolos dessa geração. Não olhe para os ídolos desta geração. Seja quem quer que seja, cantor, pregador, pastor, apóstolo, bispo, não olhe para os ídolos desta geração, porque se você olhar para os ídolos desta geração, você vai tropeçar. Você vai se decepcionar, porque o oleiro está vindo aí. O oleiro está vindo aí para julgar esta geração. Ele vai trazer à tona toda a podridão
Ele vai trazer à tona a corrupção que está dentro dos altares, que está dentro das igrejas. E se você estiver olhando para os ídolos dessa geração, você vai tropeçar. Você vai se decepcionar. Olhe para Jesus. O oleiro vai limpar a casa. O oleiro vai limpar. Sabe o que é limpar? Vai trazer à tona toda a podridão. Toda a podridão. Ele tem rejeitado a muitos. Não pense que ser aplaudido está sendo aprovado por Deus, não. Ser aplaudido pela multidão não quer dizer que tem a aprovação de Deus, não. Arrastar multidões, encher templos, encher eventos, não quer dizer que está sendo aprovado por Deus, não. E o oleiro está vindo aí para limpar a casa. O oleiro está vindo aí para revelar a podridão dos vasos de vidro, dos vasos de cristal e porcelana que tem estado dentro das igrejas. Não olhe para eles. Não olhe para eles. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque senão você vai se decepcionar. Você vai tropeçar. Você vai fracassar até. Porque tem pessoas que idolatram tanto o homem, que se o homem falhar, ele se desvia. Ele se desvia. Por isso que eu estou dizendo, olhe para Jesus. Amém? Porque o oleiro vem aí. O oleiro vem aí para limpar a casa. Amém? Para limpar a casa. Porque ele está procurando vasos limpos. Ele está procurando vasos limpos de coração. Que não cobice riquezas. Que não cobice riquezas, dinheiro. Que não esteja apenas interessado na lã das ovelhas. Na lã das ovelhas. Eu vi uma reportagem essa semana num canal que eu sigo no YouTube. E eu vou falar aqui para vocês porque é sério, o que eu vi é muito sério. Pastores envolvidos com feitiçaria. Feiticeiros em cima do altar. Eu vi com esses dois olhos aqui. Feiticeiros em cima do altar. Sendo tratado como homens de Deus. Eu vi. Isso tem acontecido. Você acha que o oleiro está se agradando? O oleiro está chegando aí para limpar a imundície. Separar bodes de ovelhas. Vasos de barro dos vasos de porcelana e de cristal. Amém? Deus está procurando vasos limpos de coração para serem cheios e usados. Ele procura vasos santos de oração. Ele procura vasos santos de oração. Que você seja este vaso. Que você seja este vaso santo de oração. Deus está procurando mulheres de oração. Deus está procurando mulheres de oração que desçam à casa do oleiro. Que busquem a presença do Senhor com sinceridade. Isso, Emanuele. Isso mesmo. Deus tem visto tudo. Deus tem visto tudo. Ele vai tirar sim, Rosinho, as máscaras. As máscaras do templo vão cair ao chão.
A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Que quando Ele olhar para você, Ele encontre um vaso de valor para ser usada. Um vaso santo, de coração limpo. Amém? Glória ao nome de Jesus. É tempo de descer. O que é que diz em Jeremias 33:3? Alguém sabe? O que diz em Jeremias 33:3? Irmã Severina, Deus abençoe. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Mas o goleiro está vendo. Queridas, o que diz em Jeremias 33:3? Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele só vai te revelar o que está oculto quando você clamar. Ele só vai te mostrar aquilo que você não está vendo com os olhos naturais quando você descer, quando você clamar. Clama a mim, eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Eu vou contar aqui o testemunho da live de Esther. Quem estava na live de Esther foi uma bênção. E na primeira live, se eu não me engano, no primeiro ato profético que a gente fez, eu fiz a oração pedindo a Deus que mostrasse em sonhos, não foi? Senhor, nos dá sonhos, Senhor, nos revela. E uma irmã me testemunhou que ela teve um sonho na primeira noite. Na primeira noite do nosso propósito, essa irmã que me falou teve um sonho. E ela disse que no sonho Deus revelou a ela com o que ela estava lutando, com o que ela estava guerreando. Mas por quê? Porque ela estava buscando. Porque ela estava descendo. Deus honra a nossa fé. Deus ouve a tua oração. Queridas, tenha certeza. Deus ouve a tua oração. Amém? No tempo dele vai chegar a resposta. Ninguém vai clamar a ele e não vai ter resposta. Ninguém vai pedir a ele e não vai ter resposta. A Bíblia diz também que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele será achado de você quando você buscar. Você encontrará ele quando você buscar, quando você clamar. Ele ouve. Ele ouve. Amém? Então, minhas amadas, você precisa de resposta? Você precisa de resposta? Desça. Desça. Levanta. Levanta e desce a casa do oleiro. E lá você vai ouvir palavras de direção. Amém? Lá você vai ouvir palavras de direção. Amém? Ele quer te moldar para te usar, para te encher. Amém? O diabo, deixa eu te contar uma coisa aqui, o diabo não quer que você tenha uma vida de oração. Isso, irmã Severina. Ele está com os ouvidos bem abertos. O diabo não quer que você tenha uma vida de oração. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Pois ele sabe que através da oração você vai se tornar íntimo de Deus. Ele sabe que através da oração você vai ter comunhão com o Pai. Ele sabe que por meio da oração você terá um relacionamento verdadeiro com Ele. E o mais importante, Ele sabe que através da oração
cadeias são quebradas, grilhões são quebrados. Ele vai dar livramento, ele vai abrir portas, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas através da oração. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Tudo que Satanás não quer é que você tenha uma vida de oração. E o que ele puder fazer, o que ele puder fazer para impedir que você ore, ele vai fazer. Mas esteja, vigilante. Esteja atenta. Amém? Esteja atenta. Glória a Deus. Porque não é descer para qualquer lugar. Não é qualquer descida. Não é qualquer descida. É o lugar secreto. É o lugar secreto. Amém, queridas? Não é qualquer descida, não. É um lugar secreto. É entre você e Deus. É entre você e Deus. É mistério. Mistério entre você e o oleiro. A partir de hoje, assuma um compromisso de levantar-se para orar nas madrugadas. Amém? Orar nas madrugadas. Descer, porque Ele quer falar com você. Ele quer te transformar em um vaso novo. Novo. Amém? Então, abra o teu coração para que o Espírito Santo transforme a tua vida. Reflita nesta noite sobre o que o oleiro precisa mudar. Faça uma autoanálise nesta noite. O que é que o oleiro precisa mudar em você? Qual área da tua vida que precisa ser moldada pelas mãos do oleiro? O Senhor não desistiu de você. Ainda que você se sinta quebrada. Ainda que você se ache sem valor. Não. Não. Você tem valor e muito valor. Amém? Coloca aqui nos comentários. Eu sou um vaso de valor. Declare. Eu sou um vaso de valor. Você é vaso de valor, mulher. Jovem, mulher, você é um vaso de valor. Amém? Qualquer palavra que te lançarem diferente disso, não aceite, rejeite. Amém? Você é um vaso de valor. Você é feita de barro. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Você depende do oleiro para tudo na sua vida. Você depende da ação do oleiro na tua vida. Você depende da mão do oleiro para ganhar forma. Você depende da mão do oleiro ali, ó, para ganhar forma, para ganhar vida. Recebe vida nesta noite. Recebe vida nesta noite, mulher de Deus. Amém? Ele fará da igreja brasileira um vaso novo. Ele fará do seu povo um vaso novo. Ele fará de você um vaso novo. Ele vai fazer da tua casa um vaso novo. Isso, Jéssica. Nós dependemos do oleiro para tudo. Para tudo. A gente está na mão dele, na roda. E ele faz como ele quer. Amém? Ele faz como ele quer. Você precisa descer para onde ele está. Você precisa descer para onde ele está. Você precisa caminhar para onde ele está fazendo a obra. Você precisa ir ao espaço em que o oleiro está para ouvir as palavras de direção para a tua vida.
E neste lugar, você pode chegar quebrada. Neste lugar você pode chegar frágil. Neste lugar você pode chegar humilde, mas você não sairá da mesma forma. Você será tomada pela presença. Você será preenchida pela presença. Amém? E você receberá propósito. Você receberá poder. Você receberá graça. Graça. Na presença de Deus. Na casa do oleiro. Amém? Para não esquecer, somos vaso de barro. Amém? Não se esqueça, você é vaso de barro. Amém? Por quê? Por que barro? Para que você não esqueça, para que eu não esqueça, que o poder que opera em nós vem de Deus. Amém? Para que nós não esquecemos que não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, é pela força de Deus, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. A gente só vai transbordar para outros aquilo que nós recebemos de Deus. Amém? Você será cheia para transbordar para a tua casa. Você será cheia para transbordar no teu propósito, no teu chamado. Assim é você, nas mãos do Senhor, ó casa de Israel. Assim é você. Para encerrar, eu quero deixar aqui um versículo. Para encerrar, eu quero deixar aqui um versículo que está em Coríntios. Anota aí. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. O que é que diz? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. De Deus. E não de nós. Amém? Esse tesouro que você tem no seu coração foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou. Esse talento que você tem foi Deus que te deu. Foi Deus que te entregou. Mas, porém, para que você não esqueça, você é vaso de barro. Para que você nunca esqueça que a excelência do poder é de Deus e não de você. Amém? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que o que Deus te deu é para a glória dele, para louvor dele. Amém? Você é apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro. Quem pode dizer amém? Quem recebeu? Quem recebeu, escreve aqui. Bota um foguinho, bota uma mãozinha, bota um amém. Se você recebeu. Vamos orar. Vamos orar. Pedindo a Deus para que Ele nos encha. Pedindo a Deus que Ele nos transforme. Amém? Para que possamos ser usadas nos últimos dias. Amém? Se você puder tirar um print da live, posta e me marca. E escreve o que você recebeu, escreve o que Deus falou com você, para que outras vejam depois e sejam alcançadas também. Amém? Que Deus abençoe, mulher, que esteve aqui comigo. Amo a vida de vocês. Vocês são bênção, viu? Meu Deus, vocês são bênção. Não quero nem citar os nomes aqui, uma por uma. Mas vocês são bênção. Vocês são mulheres escolhidas. Vocês são vasos nas mãos do oleiro.
Se você esteve aqui comigo nessa live, é porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Se você esteve comigo nessa live, é porque você tem um propósito. Amém? Você pode estar passando por processos hoje. Você pode estar sendo moldada pelo oleiro hoje. Mas tenha certeza que Ele vai te transformar num vaso de valor para ser usada nos últimos dias. Amém? Você será usada. Você será usada. Agora desça mais. Desça mais. Desça para ouvir. Desça para ouvir, para falar com Ele. Amém? Deus abençoe, mulheres. Vou orar por vocês. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, obrigada, Senhor, por esta live. Obrigada, Senhor, pela vida dessas mulheres, que tenho certeza que são vasos de valor, Senhor, nas tuas mãos. Abençoa cada uma delas. Que elas possam reconhecer, Senhor, que tu és o oleiro e elas são vasos de barro nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, molde cada uma delas segundo a tua vontade. Eu te peço, Senhor, que ela possa confiar nos propósitos que tu tens para a vida dela. Te peço, Senhor, que ela seja um vaso de honra, um vaso de valor nas tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, nós te agradecemos por estar presente em nossas vidas. Tu estás entregue à obra que somos nós. Tu estás entregue à obra que somos nós. E nós nos submetemos na roda, Senhor. Não é fácil, Senhor, ser moldada. Não é fácil passar pelo processo. Não é fácil, Senhor, mas é necessário para que sejamos cheias da presença do Espírito Santo. Mas nós te agradecemos porque tu nos escolheste, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as nossas fraquezas, tu nos chamaste. Desperta em nós, Senhor, um desejo de buscar, desejo de descer na olaria. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Fiquem na paz. Amo cada uma de vocês. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Amo vocês. Deus lhe abençoe. Esteja firme na presença do Senhor. Esteja firme descendo a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as palavras dele. Lá você vai receber direções. Lá você será cheia e transformada. Amém? Fica na paz do Senhor. Até a próxima.